Olá, como vai você? Você está no seu podcast, o VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. Eu sou o pastor Carlos Neto, é com muita alegria que eu estou recebendo meu convidado aqui no dia de hoje, o comandante Stefferson, piloto de avião, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Bem-vindo, Stefferson. Obrigado, pastor Carlos. É uma honra, uma alegria estar aqui, uma grande responsabilidade também, tendo em vista o convidado anterior, né? Pastor Wesley, com uma história de vida tremenda, um testemunho do agir de Deus tremendo, né? Que quem não conferiu, corre lá. Muito interessante. É isso aí, obrigado pelo apoio, né? Como ele citou aí, queridos, nós estamos já produzindo algum conteúdo, e a intenção é continuar produzindo e falando de assuntos diversos. E sempre também pontuando aqui a respeito do Criador, aquele que com certeza não pode faltar na nossa vida, não é? Stefferson, eu vou bater um papo contigo. Stefferson é meu amigo pessoal, né? E eu conheço um pouco da história dele, então fica mais fácil, né, da gente conversar um pouquinho. E foi difícil trazer o homem aqui, gente. Meu Deus do céu, né? Nós marcamos a semana inteira e ele está sempre aí, né, na espera, vamos falar assim, de plantão. Qual que é o nome que usa? Reserva. Na reserva. Eu sou um pouco leigo nesse assunto, né? Mas está na reserva e às vezes marcava o dia, aí saía um voo para ele e ele tinha que ir viajar, né? Mas hoje deu certo, nós conseguimos estar aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Não sai daí, viu? Simplesmente eu tenho convicção de que vai ser de muita utilidade para você, tá bom? Então, Stefferson, hoje, me perdoe a indelicadeza, quantos anos você tem hoje? Pastor, tô com 32 anos. Novo. Razoável. 32 anos. Passou rápido depois dos 18. Como é que se deu esse desejo, né? Vamos falar assim, um despertamento pela aviação? Você tem muito tempo que tinha vontade de ser piloto, porque as pessoas que vão nos assistir, tem alguns aí que às vezes sonham, né? Não sabem o caminho, nós vamos falar um pouco sobre isso, que precisa ser tomado para começar, porque tudo tem um início, né? Por menor que seja, por mais simples eu entendo assim que seja. Segundo a própria Bíblia, quem desprezará os pequenos começos, não é verdade? Sim. Como é que foi esse despertamento? Desde sempre, né? Conta para nós aí. Pastor Carlos, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho consciência, eu lembro que eu tinha o sonho de voar, eu tinha o sonho de um dia pilotar uma aeronave. E eu me lembro muito pequeno que a gente morava ali no bairro São Cristóvão. E assim, para mim era constante o barulho de avião pousando ou decolando. E na época da minha infância eu estudava numa escolinha que era justamente quase na cabeceira da pista do aeroporto. Então assim, nessa época tinha uma empresa subsidiária da Varig, a Rio Sul, que ela operava com um avião que é o Fokker 50, que hoje foi substituído pelo ATR, que é o que a gente tem ouvido falar ultimamente. Então, assim, esse desejo está desde criança. Eu lembro que a gente teve na escola uma espécie de uma gincana, um trabalho que ia ser premiado de fazer uma maquete. E eu lembro, assim, que até o 10º lugar ia ser premiado, essa maquete. Graças a Deus, eu consegui o 1º lugar. Porque, assim, eu lembro que eu me empenhei, minha mãe me ajudou e tal, eu era criança, aquela coisa toda. E deu bastante trabalho e fiquei muito surpreso que eu tive o 1º lugar. E assim, o 1º lugar era um super-herói, que eu não me recordo mais, grande, ele fazia de tudo, só faltava voar, falar sozinho, mas ele era assim, a coisa do momento. Eu lembro que era o personagem do momento. E o último lugar ganhou um aviãozinho de plástico, desse tamanhinho assim, aquele plástico que veio com aquelas rebarbas de plástico, sabe? Sim, igual bonequinho de antigamente. Eu não pensei 2 vezes chegar nele e trocar com ele. Aí a professora, não, mas você vai trocar, você não pode trocar. Eu falei, mas não é meu. Então... Levou a manta por causa da paixão pelo avião. Levei.
E assim, desde que eu entendo por gente, eu sempre quis ser piloto de aeronave, né? Ó, para você que está acompanhando aí, nós somos de Pouso Alegre, Minas Gerais, né? O bairro que ele citou, São Cristóvão, fica ali pertinho do aeroporto na cidade, que é um aeroporto que, inclusive, tem bastante atividade e está melhorando, né? Essas atividades aí, né? Sim. Mas aí surgiu essa paixão, então a gente ouve falar, né? Jogador de futebol, Sim. né? Até o carreteiro, caminhoneiro mesmo, né? A gente vê desde criança, às vezes, ou não. Mas é interessante essa questão, porque a maioria das crianças brincaram com o aviãozinho igual brinca com um carrinho. Mas Sim. eu acho que não trocaria. Não trocaria o Não hominho, trocaria não. o personagem do momento por um aviãozinho de plástico. Tem que ser muita paixão, né? Mas como que isso começou a tomar corpo na sua vida, né? Ô, pastor, assim, eu nasci numa família, a gente nunca passou necessidade. Porém, assim, era aquela coisa assim bem regrada. Eu lembro do meu pai foi ter carro, eu já era mais velho um pouco, já era uma criança mais velha. E assim, aquela coisa assim muito regrada e tal, e a gente ia até na grade do aeroporto e ficava olhando, eu ficava admirando ali quando pousava ou decolava um avião, quando saía o piloto, a impressão que dava é que ia sair fumaça daquele povo, porque no meu entendimento de criança, como é que podia o homem voar, né? Sim. Então, assim, aí eu fui crescendo com essa paixão, com esse desejo. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos de idade, eu descobri que meu pai tinha servido na Força Aérea em Barbacena, na Epicar. Sim. E eu comecei a estudar para ele tinha servido enquanto reservista, né, da reserva militar, uns fazem no exército. Ele morava perto de Barbacena, fez na aeronáutica. Aí eu queria servir no sentido de entrar, de ingressar na Epicar, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Sim. Onde o aluno que ingressa, ele tem o título de cadete, ele estuda o ensino médio e depois ele vai para a AFA, que é a Academia da Força Aérea. Porém, eu descobri que para ser da AFA um oficial aviador, o problema que eu tenho de vista, que não é nada muito sério, não seria o impeditivo. Então aquilo foi me diminuindo no estudo e a gente não tinha muita informação, não tinha internet como tem hoje. Hoje a gente tem podcasts como este, que a gente pode procurar informação, né, das mais variadas. Na época isso não existia. Então assim, conversava com um que conhecia alguém e tal, e acabei assim, deixando de lado essa questão de ser militar. E comecei a me perguntar como que eu poderia ser então um civil. Né? Então veio piloto civil, né? Um piloto civil. Sim. Exatamente. Aí veio ali um ensino médio na escola. Assim, eu sabia muito bem o que eu queria. Porém, assim, era um sonho assim bastante distante. Um dia nós fomos visitar uma escola de aviação em Bragança Paulista. Eu simplesmente fazendo a conta de quantas horas de voo precisava para ter o brevet, para trabalhar e quanto que era a renda do meu pai na época e quanto que eu imaginava o meu primeiro salário trabalhando em qualquer atividade, eu vi que isso era simplesmente impossível. Sim. Né? Então, nesse sentido, assim, eu nunca desanimei. Eu consegui alguns livros, algumas pessoas doaram livros para mim de aviação. Quantos anos, Esther, você tinha? Nessa época eu tinha de 14 para 15 anos. Muito novo, já interessado no estudo assim. Bacana. Sim. Muito legal. Eu lembro que eu peguei, eu destrinchei os 5 livros, que são as 5 matérias, são as mesmas até hoje. Uhum. E aí procurei sempre me aproximar de pessoas da área, comecei a frequentar na época o aeroporto, conheci as pessoas, e isso foi me ajudando. Eu conheci uma pessoa numa escola de aviação em Varginha, e essa pessoa me convidou para fazer um voo de planador, que é uma aeronave sem motor. Então, é o comandante Silvado, hoje ele está na Latam, ele era o presidente do Aeroclube na época, eu lembro que foi até uma cortesia. Então, com 16 anos, eu fiz meu primeiro voo de planador. Eu tinha voado a primeira vez aos 14 com esse mesmo piloto. Sem motor? Sem motor, pastor. Não, decola e desliga o motor, não é isso? Não, ele decola arrastado, literalmente.
Rebocado Explique seria isso o pro pessoal nome. aí. Pessoal, Muito legal, não sabia disso. tem- É nova para mim. e assim, os planadores, eles são muito antigos, eles datam da Primeira Guerra Mundial, da época da Primeira Guerra Mundial. E hoje tem planadores de altíssima performance que participam de campeonatos e é coisa de alta performance mesmo, né? Tem um excelente desempenho. O planador é o seguinte, é uma aeronave que ela não tem motor, literalmente, é uma aeronave não tão leve, mas de uma aerodinâmica que permite ele voar mais tempo sem o uso do motor para tracionar, e ele decola rebocado por um outro avião motorizado. Então tem ali uma corda ali de 20 a 30 metros, que está presa no avião rebocador, que é o da frente, e presa no de trás. O avião sobe rebocando, e quando você chega à altura de 600 metros acima do campo, o piloto do planador desliga o cabo. E aí fica por conta do planador se manter no ar sozinho. E é muito interessante. Tem campeonatos que, por exemplo, a pessoa solta daqui, tem que passar uma distância ali de Itajubá, mais ou menos, a distância de Varginha e retornar. Tem Que legal. recordes de duração de mais de 12 horas em voo, sem o uso de motor. Então, É uma arte, na verdade. meu Deus. É uma ciência, se não muito exata, sabe? Você tem que Sim. procurar os lugares onde tem uma térmica, que é um ar quente subindo na atmosfera, ou uma massa de ar subindo uma encosta, uma serra, e você tem que se manter. E você tem que tomar cuidado para você não ficar eventualmente baixo, de forma que você não consiga pousar no aeroporto. Entendi. Stefano, mas que bacana. Eu fico pensando, como é que marcou a sua vida o primeiro voo dessa maneira, dessa forma. Bacana, parabéns. Obrigado, Viu, pastor. hein? Obrigado. E depois disso, como é que foi desenvolvendo? Vamos. Pastor, aí com 16 anos eu comecei a trabalhar num posto de combustíveis, né? Numa função ali permitida, é lógico. E com esse dinheiro eu comecei, como eu gostei muito, eu descobri que com 16 anos na época, hoje a legislação está um pouco diferente, poderia começar a fazer o curso, só não poderia voar sozinho. Então eu comecei a fazer o curso de piloto planador em Varginha, e ali eu fiz 8 aulas de voo, só que ocorre que os custos eram muito altos, embora seja uma aeronave que não consome o combustível, mas os custos eram altos para ir e para voltar, então na época eu não consegui. Eu acabei, a empresa que eu estava trabalhando fechou, e isso ali eu já, próximo ao término do segundo grau, apareceu o concurso da Prefeitura de Pouso Alegre, na época. E eu prestei esse concurso para trabalhar no aeroporto, só tinha uma vaga na Você época. prestou o concurso para o aeroporto. Prestei para o aeroporto. Mas já estava na intenção de ir para o aeroporto, então, na verdade. Aí já estava arquitetando as coisas, né? Bacana. Pastor, mas na época, o salário, assim, não adiantava para esse fim, né? Numa velocidade que eu queria, né? Porque o jovem, ele tem a característica dele querer tudo para ontem. E as coisas não funcionam assim. Quando você não entende isso, você se frustra muito. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Diz a palavra, né? É isso mesmo. Então, eu consegui passar nesse concurso. Houve ali um gap ali de mais ou menos um ano até que a prefeitura de fato contratasse. Então, com 19 anos, eu comecei a trabalhar e comecei a ter mais contato com a área. No aeroporto? No aeroporto. Nessa mesma época, eu comecei uma faculdade. Eu fiz a faculdade de administração aqui pela... Com 19 anos também? Eu comecei com 18, na verdade. Ai, jovens, né? Às vezes a gente reclama das oportunidades. Está aqui um exemplo hoje, comigo, Stefferson, comandante Stefferson, de perseverança, mas de dedicação. Observei algo desde 12, 13, 14 anos, ele estudava bastante com livros que ele ganhava, porque não tinha como comprar esse livro, né? Às vezes até tinha, mas não recebia, vamos falar assim, esses livros, né? E o pessoal começou a ajudar, e ele
foi estudando, despertando. Eu entendo assim, Stefano, embora você tenha estudado para aquele curso, mas ele já estava trabalhando em você também na questão da determinação, Sim, né? pastor. Do sistema de estudo, vamos falar assim, porque a gente usa o Sim. termo sistemático de maneira errada, né? Sim. Mas você tinha um foco. O foco, né, você te ajudou. Sim. E tão novo ingressando, né, para fazer aí uma faculdade e já também passando num concurso, vamos falar assim, Sim. né? Então fica para você o desafio, as oportunidades elas estão diante de nós. O que nós não podemos fazer é desistir, né? Sempre haverá esperança para aquele que não desiste. Quando você desistir, acabou, né? Quando você coloca o obstáculo maior do que a sua capacidade de avançar e ser resiliente, maior do que Deus, né? Que pode te ajudar em tudo, aí você já perdeu. Mas a partir do momento que você não desiste, você vai mais perto do seu sonho. Eu gosto de usar uma frase, né? Que o campeão, ele não desistiu, mas quem desiste nunca vai conhecer a vitória. Não é isso? Parabéns pela perseverança, né? Agora na faculdade, então, e também no aeroporto, trabalhando, concursado. Isso, pastor. Eu comecei a faculdade um ano antes e foi um período difícil porque eu não estava trabalhando. Eu lembro que muitas vezes eu pegava um ônibus, como eu morava ainda no São Cristóvão, eu pegava um ônibus para o centro. Se eu perdesse o ônibus que ia direto para a Univaz, eu tinha que pegar um no centro e do centro ir a pé, porque senão não tinha como voltar. Né? Porque não tinha como pegar 4 passes ou 3 passes, gastar no mesmo dia, ia faltar no final do mês, né? Nesse intervalo que eu saí da escola, que eu me formei no ensino médio, até onde eu comecei a trabalhar para a prefeitura, de um ano e meio, eu prestei serviços para a escola de aviação que estava começando na época aqui em Pouso Alegre. Aí era de todo tipo mais variado, pintar uma parede, fazer matrícula de aluno, era todo tipo de coisa. Eu lembro de eu levar lá na oficina, em outra cidade, levar documentação de avião e tudo. Eu fazia de tudo, eu não tinha muita preguiça. E aí por isso que eu contei que às vezes acabava atrasando, não dava para pegar ônibus, tinha que pegar outro, porque eu recebia só uma ajuda de custo, uma coisa muito simples, né? Mas eu queria tá no meio, eu queria estar trabalhando, né? Enfim. Então, assim, a faculdade, só comentando com o pastor, como eu já vinha me preparando, me estudando, né, desde antes que eu queria entrar na Epicar, assim, eu já estava um pouco preparado para o estudo. Quando eu fiz o Enem, eu consegui, graças a Deus, uma boa nota, eu consegui entrar pelo ProUni. Eu nunca paguei um centavo de faculdade. Todos os 4 anos, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado, né? Foi para mim uma época muito intensa que eu trabalhava e foi também a época que eu conheci o Evangelho, pastor. E eu tenho certeza que depois disso foi uma virada de chave na minha vida. Interessante. Porque aí eu conheci a Cristo. Como que você conheceu a Cristo nessa época? Pastor, eu sempre fui uma pessoa... Pega essa garrafa para mim, por exemplo. Que eu vou até beber um café. Eu vou acompanhar o senhor. Eu sempre tive muito temor de Deus, sabe? Sim. Na época, meus avós levavam eu na igreja, não era igreja evangélica, mas assim, eu gostava muito de acompanhar eles porque desde criança eu tinha uma consciência que a gente tinha que buscar Deus. E sempre assim, eu acho que fui muito pidão com Deus nas coisas, né? Sim. E aconteceu que o meu avô e a minha avó, na verdade a gente morava com eles, na casa deles, e meu avô se viu doente de uma doença incurável, digamos assim, para a medicina, que é o câncer de pulmão. E aí eu comecei a buscar Deus. Fazer promessa, fazer um monte de coisa e tal, buscar Deus. Aí um dia eu tava ouvindo à noite uma rádio, e era uma rádio evangélica, e teve uma hora que chamou a atenção que o pastor falou que Jesus curava. Eu falei, não é assim. Isso aí é charlatanismo, né? Mas aí uma pessoa deu testemunho, aí depois outra e outra, eu falei, não. Eu sempre fui um pouco cético com as coisas, pastor. Eu falei, eu preciso ver na Bíblia, né? Se isso é verdade. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E assim, para não causar
na época, assim, um desconforto dentro de casa, e hoje eu tenho maturidade para entender que o evangelho ele não é um desconforto, é uma bênção para dentro de casa. Eu comecei a ler escondido a Bíblia, para que ninguém falasse, você vai mudar de religião e tal. Ainda existia bastante esse tipo de preconceito. E eu comecei a ler que além de Jesus curar, Jesus salvava, mas salvava do quê? Era dos nossos pecados. Então, mas salva do pecado, se ele não salvar, o que acontece? A condenação. Eu falei, puxa vida, então eu preciso seguir Jesus, velho. Que interessante. Então, na verdade, Deus foi ministrando teu coração. Deus foi ministrando o coração. Sem ir em igreja nenhuma. Sem ir em nenhuma igreja, pastor. Estava vivendo a situação do seu avô. Né? Eu lembro que você me compartilhou comigo que você ajudava ele no hospital, acompanhava, teve sua experiência de servir o seu avô e honrar ele também, né? Sim, graças a Deus. Meu avô foi nesse meio termo. Meu avô foi praticamente... Eu tive um pai ali que me ajudou, mas meu avô era como se fosse alguém também do mesmo porte, da mesma envergadura. Então, pastor, lendo a Bíblia, eu fui quebrando muitos dogmas, coisas que eu acreditava ser verdade. Eu li o primeiro evangelho, eu achei estranho o evangelho de Mateus, eu falei, mas já acabou? Tá cheio de páginas ainda pra trás? A história de Jesus não é a Bíblia inteira? Eu fui entender que não. Eu falei, bom, o que eu acredito assim, assado é tá pra cá aqui. Aí eu terminei os 4 evangelhos, eu fiquei doido, eu falei, não, mas não é possível, deve ter alguma coisa, deve tá faltando alguma parte na Bíblia. Aí depois eu fui acabar de crer, que aí eu li também o site que se chama Bíblia Online, que eu acho que existe até hoje. Eu vi que não, a Bíblia estava certa. Muitas coisas que eu acreditava não existiam e muitas que eu deveria acreditar e exercer fé, elas não estavam devidamente colocadas para as pessoas. Cumpriu-se a palavra, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Mas aí pediu pelo avô, como é que foi? Pastor, aí eu lembro que essa igreja tinha uma congregação em Pouso Alegre, e no carnaval de 2010 eu levei mudas de roupa dele, porque ele não tinha condição de andar, para essa igreja para o pastor orar. E assim, eu comecei a pedir, porque eu vi se Jesus cura, então ele vai curar meu avô. E orar, e aconteceu. Meu avô, ele teve numa situação assim, por meses, numa cama, deitado, sem abrir o olho, vomitando às vezes, coisa que parecia ser até um pulmão, assim, uma coisa, um plasma, uma coisa assim, nesse sentido, sangue, sem voz, pressão 5/3, e de repente ele foi levantando, foi indo devagarzinho. Aí a gente passou no médico, o médico falou, não, ele não tem nada não. Aí a gente falou, não, mas, doutor, tá aqui, ó, neoplasia pulmonar, tá aqui, diagnóstico e tudo. Não, mas ele não tem nada. Milagre aconteceu. Milagre aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você, né, que está acompanhando nosso podcast hoje, o VidaCast, não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas o Senhor é Deus, é poderoso para operar milagres. Não é? Contudo, seja feita a sua vontade. Sempre vem no meu coração. Foi vontade de Deus nessa ocasião curar. Deus é poderoso para fazer. Né? Em tudo há propósitos. Às vezes a cura está lá dentro de nós. Às vezes não é do físico. Mas também a cura pode acontecer nas nossas emoções, né? No nosso caráter. É isso mesmo que você está ouvindo. Exatamente. Né? E às vezes eu estou preocupado com esse mundo. E eu quero deixar para você que há uma eternidade depois da morte. E a alma, o nosso espírito, ele é eterno. Esse ninguém pode matar. E nós, em vida, vamos decidir o destino pelas nossas escolhas da eternidade. Né? Mas, Tércio, por causa do horário que eu quero falar coisas aqui, né? Sim, é interessante, nós vamos falar um pouco ainda sobre a questão do... Vamos chegar lá, né? Do acidente que infelizmente aconteceu. Lamentável. Já quero externar os meus mais sinceros sentimentos, né? Aos amigos, a toda a comunidade, né, de pilotos de aeronave, né, que eu sei que estão consternados, com certeza, né, e que Deus tenha misericórdia e o Espírito Santo conforte cada coração, né. Mas é isso, Tércio, quando foi que você realmente se posicionou, então, depois desse período, para poder tirar, brevet que fala?
Pastor, Qual foi o seu o primeiro... brevet seria o nome carinhoso, né? Sim, É assim como existe a CNH, existe para nós, os pilotos, a CHT, que é Certificado de Habilitação Técnica. ótimo. Com esse certificado, irmãos, você pode pilotar uma aeronave. Então, assim, o que aconteceu? Eu entrei para trabalhar na prefeitura, lá no aeroporto, fui buscando meios de começar o curso. E, Só uma dúvida que me surgiu. Você já tinha entregado a sua vida para Jesus nessa época aí ou não? Foi depois? pastor, é muito interessante essa pergunta. A Bíblia fala assim: não deixai-vos de congregar, como é do costume de alguns. Eu conheci a verdade, eu conheci a palavra de Deus. Deus operou um milagre na vida do meu avô e na minha vida também, porque depois de eu conhecer o Evangelho, destravou uma chave, que eu vi que tudo era possível ao que crê, segundo a palavra. Sim. E de repente, eu me vi dentro daquele sentimento que eu ouvi falar para o senhor, que as pessoas tinham, talvez até hoje tenham, preconceito com o cristão. Eu me vi postergando, eu vou começar a ir numa igreja, eu vou frequentar uma igreja, eu vou começar numa igreja. E acabou que isso foi se afastando um pouco. Então, pastor, de 2010 a 2015, eu não congreguei em nenhuma igreja. Eu nem posso dizer que eu congreguei, eu fui uma vez no culto, nessa ocasião da muda de roupa. Sim. Entende? Então, assim, eu não congreguei. Eu tinha fé em Foi um Deus, eu sabia a processo, verdade, né? foi um Virar de processo. chave, Sim, um abrir de porta, vamos falar assim. sim, sim, Mudou muita coisa, você viu que a fé poderia te auxiliar, sim. mas havia ainda dificuldade de se entregar, vamos falar assim, né? Exatamente, pastor. Às vezes a gente vê, não, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro a Deus, mas eu não vou à igreja. Você está perdendo uma grande bênção. Eu posso dizer por mim, eu poderia ter evitado problemas se eu tivesse seguido já 5 anos antes no caminho do Evangelho, através de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não se trata simplesmente de uma placa. Se trata de você ser fruto do seu meio. Então, você está no meio de pessoas que seguem o Evangelho, fica mais fácil de você seguir, de você ser abençoado, de você evitar problemas. E é importante, você não somente recebe, mas passa a entender que dar é melhor que receber. Sem dúvida, Né? pastor. Né, Aí então, pastor, eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa aí que as pessoas não gostam, né? Eu tive que fazer um empréstimo, pastor, para começar as horas de voo. Só que feito esse empréstimo, eu percebi que não era o suficiente. O primeiro curso que a gente faz é o curso de piloto privado. Sim. O piloto privado, ele é um piloto, porém ele não pode trabalhar na área. Esse curso, você precisa fazer 40 horas de voo. Antes Tem a parte teórica também? Exatamente. Antes dessas 40 horas de voo tem a parte teórica e tem a parte de saúde. Então você precisa ter um certificado médico aeronáutico, que a gente chama. Precisa ter a prova, e aí aquelas 5 matérias que eu já tinha estudado há quase aí uns 8 anos, eu fiz a prova da ANAC, a prova teórica, e fiz as 40 horas de voo. Para fazer essas 40 horas de voo, eu, além do empréstimo, eu procurei trabalhar de várias coisas, porque eu vi que não ia dar para cumprir com essas 40. Teve uma história aí que você trazia caneta de testar dinheiro, como é que é isso? Para poder colaborar com a renda? Pastor, eu vi que não ia dar para fazer, eu tinha feito um determinado número de horas de voo e estava travado, estagnado naquilo, não conseguia mais empréstimo. Naquela imaturidade, fui lá, renovei o empréstimo, deu para pagar mais 3 horas de voo e dobrou Era lá para paixão, cima. né? Era paixão. E eu me lembro que era próximo ao Dia dos Namorados, e nessa época eu tinha uma namorada, e aí eu falei assim, bom, o meu salário é pequeno, que eu tô pagando hora de voo, tô fazendo as coisas, e o que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar dinheiro com alguma coisa ou comprar um presente?
Eu fui lá e tentei ganhar dinheiro com alguma coisa, pastor. O que me custou o relacionamento. Mas foi bom, graças a Deus, foi uma grande experiência. Eu comprei algumas canetas que dá para você ver se o dinheiro é verdadeiro ou falso, né? Ainda não existia Pix. Não tinha essa luz, Não né? tinha Que você... essa da Era a forma que caneta é, né? mesmo, né? Exatamente, era uma caneta. Então eu comprava por R$ 4,50 mais ou menos uma caneta e vendia por 14, R$ 15. E isso aí deu para fazer algumas horas de voo. Deu para ajudar. Eu fui voluntário na CIMED, doando sangue para exames que eles fazem, né? De bioequivalência. Isso também deu para levantar alguns fundos. Então eu percebo, Stefano, que você fez de tudo, né? Sim. Para perseguir o sonho. Teve uma época, pastor, que eu trabalhava de manhã na prefeitura, a carga horária lá é 6 horas. À tarde, eu me aventurei com um amigo a vender produtos descartáveis de salão de beleza. E aí, nisso, eu conheci um cabeleireiro famoso aqui em Pouso Alegre, que ele falou para mim, você não quer ser um representante de cosméticos? E eu sabia que era um bom negócio. Vamos falar assim, vamos resumir, porque eu quero chegar num lugar aqui. Sim. Com certeza teve muito mais coisa. Né? Teve muita história, pastor. E aí, a primeira autorização, vamos falar assim, veio em que ano? Né? Veio em 2014, tá fazendo 10 anos mais ou menos. Mas, por exemplo, você não era comercial, não é isso? Isso, eu não era um piloto comercial. Mas o que você podia fazer com o avião? Pastor, às vezes alguém como eu não sabe. Como eu não era dono de avião e nem sócio de algum clube que tenha cotas de avião, eu não podia fazer nada, basicamente. Sim. Exceto se alguém que fosse conhecido meu me convidasse para voar no avião dele. No avião dele. Eu poderia fazer sem ser remunerado, né? Sem remuneração. E foi o que aconteceu na semana ali, segunda semana de junho de 2014, apareceu um empresário em Pouso Alegre. Ele foi no aeroporto pedir indicação de alguém que poderia com ele até Fortaleza buscar um monomotor que ele havia comprado. E um amigo meu que trabalhava no aeroporto falou, sim, eu tenho um piloto aqui, Stefferson. Ele chegou e contou para mim, eu falei, você é louco? A minha habilitação, na época existia, a habilitação era provisória. Nem chegou minha habilitação definitiva. Ele falou, mas você pode voar com a provisória? Eu falei, eu posso, mas eu não tenho experiência, não. Não, eu falei que você tem experiência. Você vai? Eu falei, então eu vou, então. Aí essa pessoa veio conversar comigo, perguntou se eu tinha experiência em navegação. Eu falei assim, não, mas eu sei como fazer, é tranquilo, pode deixar que eu vou. Eu fui com ele, foi uma grande experiência, nós viemos, e a partir daí eu fui conseguindo fazer voos com essa pessoa, levava sozinho o avião para oficina, levava alguém que ele pedia, e assim fui fazendo as horas de voo. Experiências, isso, né? Porque para você chegar a ser um piloto comercial, você precisa de 150 horas se você fizer integralmente numa escola, ou 200 horas se você fizer por fora. Meu caso foi assim, eu fiz por fora. E aí dele, outro interessou de chamar e outro chamou. Eu fui fazendo. O que custou nisso foi o tempo, né? Gastei um pouco mais de tempo. Mas aí faz uma outra prova, como é que funciona para poder... Sim. Vamos falar assim, parece com mudar de categoria. Isso, pastor, exatamente. Aí você precisa fazer um curso teórico aí dentro de uma escola homologada, curso teórico, prestar uma banca para... A gente chama de banca da ANAC, é o exame teórico da ANAC. Fazer o exame, tem que ser aprovado, tem que mudar a categoria do exame de saúde. Aí já não são mais a cada 5 anos. O piloto comercial ele tem que refazer o exame de saúde, ele tem que refazer a habilitação técnica de voo. É um voo todo mesmo, ano. É um voo de cheque. Tem um examinador credenciado pela ANAC ou da própria ANAC. Sim. E todo ano você é obrigado a refazer. É como se todo ano o motorista fosse fazer um exame de rua. Sob pena de você perder a habilitação. Então, assim, para você, além de fazer todo ano, quando eu fui mudar de categoria, digamos assim, pastor, aí eu tive que fazer esse exame de voo e tive que fazer essa prova teórica e mudança do meu certificado médico. Sim. E isso foi no ano de 2018 para 2019. Maravilha. Sim, sim. Casei em 2018. Tá aí, gente. Olha, o Stefferson,
né? Meu amigo querido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, deixei para o final, né? Casado com Marjorie, né? Também nossa amiga, tem filhos lindos, a começar do Yuri, Sim. né? Yuri é muito querido por nós, né? O Noah, não é isso? E o Theo, né? Uma família linda, 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 abençoada que nós amamos. Graças a Deus. E hoje realizado, com apenas 32 anos, né? Com essa bagagem de vida, que nós estamos resumindo, é claro, para poder comportar aqui dentro deste podcast de hoje. Mas tem muito mais coisa, quem sabe outra vez a gente traz uma outra ótica, né? Mas hoje eu posso dizer realizado com Deus, né? Minha ovelha congrega ali conosco na Igreja Batista Nova Vida, né? Tive a honra de batizá-lo, né? Uma alegria muito grande. Que ano foi teu batismo? 2016 o batismo, fui para a igreja em 2015. Aí que maravilha, né? E a gente vem acompanhando. Eu lembro, Stécio, que eu ia lá no aeroporto quando você estava lá fazendo, vou usar uma expressão, serviços gerais, né? Sim, sim. Não é isso, Exatamente. Mas fazia de tudo. O Stécio sempre trabalhou. Ele passava um cafezinho lá, eu chegava lá, ele começava a perguntar de Bíblia para mim, muito inteligente, mas me passava uns apertos, bom, gostoso, que todo pastor gosta, porque pastor gosta de gente que pergunta, pastor de verdade, né? De gente que é curioso e que realmente quer entender, quer saber. A pergunta não pode ofender. Na verdade, ela vai trazer, vai enriquecer ambos os lados, né? Isso é muita bênção. E o Stefson hoje, graças a Deus, trabalha, né? Eu acho que não pode citar com certeza, mas ele trabalha para 2 empresários. É isso mesmo? Pastor, nesse momento eu estou trabalhando só para o empresário. Eram 2 e aí um dos empresários saiu da sociedade e agora é só um. E ele é piloto contratado, fixo, né? E está sempre na reserva. Sim, sim, sim. Agora estou aprendendo, né? Isso. Ou seja, ele está à disposição a qualquer momento, né? Tem viagens que são programadas e tem viagens que são de urgência. Fora isso, né, pelo bom testemunho, né, e o caráter, ele tem sido requisitado aí muito para ir levar avião que vendeu, por fora disso ainda, né? Sim. Pela responsabilidade dele, a seriedade, um vai indicando o outro, né? Sim. Então não adianta você só perseguir o sonho, você tem que manter o sonho. Porque uma coisa é você tá lá no último lugar e sair rompendo e chegar no primeiro. Outra coisa é você estar no primeiro, e eu acho que é mais difícil, e você manter o primeiro lugar. Porque os obstáculos para tentar te puxar ou te vencer, eles têm força. Se você não for resiliente, você não vai conseguir. A gente vê o lado bonito, mas existe a família, por isso que eu citei, os dias que ele deveria estar com a família não pode estar, né? As situações que eu já acompanhei, inclusive ofereci auxílio de filhos que machucam, às vezes quebra até o bracinho. Quebrou, né? O bracinho. E está viajando de longe, né? E eu acho bonito porque a esposa é muito sábia, orientada pela palavra de Deus, ela não preocupa, não fica apressando ele, que ele me falou algo assim, que é causa de acidentes, às vezes. A mulher, às vezes, não dá aquele devido sossego para o marido, quer que ele venha em todo custo, e às vezes as condições para voar não são boas, às vezes a própria condição física, né? Sim. Não é isso? Não é boa, e nesse afã de corresponder ao apelo da esposa, acaba acontecendo o pior. E né? não são poucos os acidentes por isso, pastor. Então, existe um estudo americano sobre isso, que mostrou que nos Estados Unidos, onde foi feito o estudo, grande parte de acidentes com aeronaves pequenas é por conta da esposa fazendo pressão no marido piloto, que às vezes é um profissional, às vezes é o próprio dono do avião. Nos Estados Unidos isso é muito comum. E às vezes para participar de um aniversário ou algum compromisso familiar e tudo, o tempo não está satisfatório, e por aquela pressão o piloto acaba indo e acaba não tendo sucesso na sua missão, né? Aproveitando aí, Stécio, já aconteceu alguma vez de você ter que dar uma palavra para a pessoa que está te contratando e falar, nós não podemos voar, nós vamos ter que ficar, alguma coisa parecida, de você
colocar em primeiro lugar a segurança, porque eu acredito que o papel seu é levar aqueles que estão dentro da aeronave, vamos falar assim, seja a tripulação ou passageiro, né, em Sim, segurança. Em primeiro exatamente. lugar, o teu compromisso é com a segurança. Já aconteceu alguma situação parecida de você ter que não dá para ir ou vamos aguardar, né? Pastor, é evidente que a pessoa que tem uma aeronave, ela e usa para trabalho ou para qualquer outro compromisso, que esse compromisso é algo importante para ela, algo muito sério para ela, algo que além de provavelmente ali ter um impacto financeiro na vida dela, da empresa e consequente de outras pessoas, tem um impacto estratégico em tudo aquilo que ela está fazendo, né? É a pessoa que tem uma aeronave ela trabalha muito com o fator tempo, né? O avião é um meio de multiplicação do tempo. Então, assim, há no piloto, em geral, uma pressão autoimposta, na maioria das vezes, para cumprir uma missão, dado a seriedade. Você é contratado para fazer as missões com a aeronave, de A para B, de B para C, de C para A e por aí vai. E você, como no meu caso, por exemplo, é um avião relativamente pequeno, que você está ali, você está sabendo de tudo que eles estão fazendo, a gente sabe a necessidade de chegar até o destino. Porém, algumas vezes, eu diria até muitas, eu tive que isolar esse sentimento de necessidade pela segurança de todos. Eu tô brincando com ele aqui, porque ele já sabe, né? Oba, Fui dar uma resinha no meu carro e encostou no barranco, gente. Vocês acreditam nisso, né? não, mas o pior foi a roda, né, pastor? A Conta roda da roda aí. restaurada. O pastor comprou um carro, restaurou as rodas dele, ficou impecável, mostrou, chamou eu pra ver, que bonito, eu falei, que trabalho bem feito, né? Aí eu fui buscar alguma coisa no carro dele, aí a hora que eu fui estacionar, eu acho que a calçada andou um pouquinho pra frente, pastor. Eu só escutei, Maravilha, né? isso E mesmo. assim, normalmente todo piloto, ele preza por voltar para sua casa, ele tem uma família, tem alguma estrutura por trás dele. Então, assim, o maior interessado na segurança do voo é o próprio O piloto. próprio piloto. Ninguém quer voar para não chegar em casa, né? Ninguém Nem quer o voar para não piloto, chegar em né? casa, é. E a gente deixa muito claro para um contratante do serviço, para o dono da empresa, Olha lá você lá. que, tamo aí, que o avião, ele é o meio mais rápido para você chegar atrasado. É contraditório, né? Sim, Porque ele vai rápido, mas se precisar, você vai ficar parado. Não tem o que fazer. Não tem sim. meio termo, não tem jeitinho. E eu Maravilha. posso afirmar com certeza que 99% dos pilotos pensam assim. Sim. Stefs, é um assunto delicado, né? A gente vai chegando aqui para quase que a conclusão, né? Para você se formar piloto, você passa por um longo processo de aprendizado. Independente se a pessoa chega e tenha todas as condições de pagar os cursos de piloto, é necessário todo um processo até você se formar. Depois que você se forma, você voou, teve 200 horas de treinamento. Aí, ó, esse aí é o Sterso em atividade, viu, gente? Isso, esse voo Né? aí a gente estava chegando em Paraty. A gente estava sobre o litoral, estava quase pousando em Paraty. Essa é a aeronave que eu piloto atualmente. Esse é um voo noturno, no final, já depois da penumbra, né? O avião Sim. pode voar à noite. Essa aí foi uma missão que a gente fez para o Rio Grande do Sul. Que bacana. Se der para Isso. voltar lá, ó, o pessoal juntava aqui e ele ia. Sim. E para descer lá, você me falou para aterrissar, não era brincadeira, não, né? Não, pastor, tem um vídeo do pouso lá. Aí tinha gente alternando, Muito movimento de avião chegando, muito movimento. saindo, voltando. Ficou tanto movimento que o controle de tráfego aéreo ali, em determinado momento, ele já não conseguia responder mais. Então a gente ia cumprindo as posições obrigatórias, fazendo a comunicação sempre, mas sem esperar o controle. Obviamente todo mundo estava seguindo ali a rota planejada e tudo mais, procurando manter a separação. Mas foi um momento muito atípico. Eu tive o privilégio de poder
levar 2 cargas de medicamentos perecíveis para lá. E nós ficamos muito felizes de ver a sua atuação, né? Deus abençoe muito, Amém. né? Mas Amém. voltando aqui então, Sterson, é bem regulamentado, né? Pastor, são 200 horas, no final das contas, que você vai acabar tendo depois que você se formar um piloto comercial apto para trabalhar. Todo ano o piloto tem que refazer o exame de saúde médico. E se você reprovar, você reprovou, você não pode exercer, não pode entrar no cockpit da aeronave para pilotar. E a regulação todo ano muda, então você precisa estudar bastante. Muitas coisas mudam na aviação, então você precisa estudar bastante. Há regras de jornada de trabalho que a ANAC exige, tem lei federal para isso, né? O piloto ele é obrigado a se apresentar descansado para o voo. Agora, em termos da aeronave, esse modelo que eu piloto, a cada 50 horas, ela tem que parar para fazer uma revisão. Todo ano, independente se voou ou não voou, ela tem que fazer uma revisão geral anual. Se não faz essa revisão, o avião automaticamente está impedido de voar. Não tem como você lançar um plano de voo, por exemplo, porque a oficina não enviou para a ANAC a documentação da sua manutenção. Então, todo ano a aeronave faz uma manutenção obrigatória e faz manutenção a cada 50 horas. No caso de um avião comercial ou de outros modelos, esse número às vezes até diminui. Então, assim, e tudo que é feito tem que ser muito bem documentado, sob pena de não ter validade nenhuma e sob pena de pesadas multas. Todo voo é registrado. Um registro, para o pessoal ter ideia, se eu errar um registro no diário de bordo da aeronave e isso não for corrigido, isso passar à frente, isso significa uma multa de R$ 1.500 por erro. Então é um setor assim muito regulado. O Brasil possui uma das aviações do mundo mais seguras, até mesmo, pastor, pasme, em detrimento dos Estados Unidos. Olha aí. Observe que nos Estados Unidos tem muito mais acidente aéreo que no Brasil, em virtude dessa regulação. Muitas aeronaves são impedidas de entrar no Brasil por conta de diferença, de algumas pequenas divergências entre o padrão americano e o padrão brasileiro. Então, em termos de manutenção, é muito seguro. As ferramentas de uma oficina são todas numeradas, todas catalogadas, todas têm que ser daquele modelo específico que a oficina está autorizada a trabalhar. A oficina é obrigada a ter uma biblioteca técnica para seguir todos os parâmetros, ela tem contato direto com o fabricante. E, em termos gerais, é o fator meteorologia que a gente observa. O Brasil também tem os canais de informação, então a gente tem que observar a meteorologia em rota, o vento, a temperatura em rota, temperatura no aeroporto de destino. Você vai fazer um voo, você planeja o aeroporto que você vai pousar e pelo menos mais 2 aeroportos de alternativa que você poderia seguir no caso o primeiro está indisponível. No caso, preciso de emergência, né? Uma emergência. Sim. Exatamente. Ô, Stefson, e juntando tudo isso ao desejo, como nós já falamos, do piloto retornar. Exatamente, né? Exatamente. Com relação ao acidente, né? Está sendo muito falado, né? Com relação às causas, vamos falar assim, não saiu ainda especificamente o que aconteceu, então a gente vê que há muita suposição, né? E com certeza nos grupos aí que você participa, tá aí, né? O avião. Sim. Como é que chama esse equipamento? Esse é um ATR-72. Da companhia Voipes, não é isso? Isso. Tem se falado sobre a questão do gelo, né? Tem se falado sobre algumas questões. A sua impressão e o que você tem escutado, o que pode? Nós não estamos falando que aconteceu, tá? Que fique claro. Como alguns têm analisado,
né, o comandante Sters vai analisar aqui, né, de acordo com a ótica dele, pode ser que esteja errado, né, mas é interessante porque fora não está, ou seja, a possibilidade poderia ser essa, fique bem claro, né, mas assim, de acordo com a visão, o que vocês têm conversado nos grupos aí, que eu sei, que você compartilhou comigo sobre isso, né, e o que você acha que pode ter acontecido realmente? Realmente você acha que foi gelo mesmo? Pastor, antes de mais nada, eu acho muito interessante a colocação que o senhor fez no começo, que a gente, antes de mais nada, tem que ter muito respeito pelas famílias, de todos que estavam envolvidos, né? Inclusive do piloto, né? Inclusive do piloto. Sim. Assim como tem a minha história, o piloto também teve a história dele, tem todo um contexto por trás, tem sonhos por trás, todo mundo ali tinha objetivos. Então eu vejo que assim, a gente tem que explorar o assunto no sentido de conhecimento, mas muitas vezes a mídia, em especial a mídia tradicional, ela explora ali com um tom de maldade. Sim. E faz suposições maldosas. E acaba desrespeitando, Acaba desrespeitando, né, os entes queridos e os isso, amigos, sim. né? E a própria empresa, até que se prove o contrário, estava tudo em dia. E a gente tem que ter responsabilidade porque se uma empresa dessa fecha, são centenas de famílias que dependem Que dela, dependem que do dela. dia para a noite vão se ver com problema. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Esse avião, o nome dele já diz tudo, é ATR. Só um adendo aqui que me veio no coração, né? Não se mata a família só por acidente, se mata também por falta de manutenção, né? E às vezes a gente está preocupado com uma situação e esquece, foi muito bem colocado pelo comandante Sterso aqui, esquece de realmente que existem mais famílias que dependem do seu emprego. De maneira alguma aqui querendo dizer que a empresa, se errou, não deva ser responsabilizada. Ela deve ser responsabilizada. Nós não podemos pensar ou cancelar uma empresa sem prova. Até o próprio ordenamento jurídico, né, brasileiro hoje, princípio majoritário, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E tem gente que faz justamente o contrário. Eles dizem assim, todos são culpados, né? Inclusive a própria mídia tradicional, quando a gente está assistindo como jurista, né, que você sabe que eu sou, Sim. a gente vê lá o repórter falando assim, olha o réu, ninguém é réu, gente, antes de ser condenado, Exatamente. né? Tá ali o acusado, tá ali alguém que foi acusado de um crime, né? Então a gente é impulsionado por esse tipo de comentário a cancelar. Sim. Né? Então, na verdade, obrigado, né, pela a sua ponderação, mais uma vez exemplar. Deus te abençoe. Amém, né? pastor. Amém. É importante a gente falar da minha visão a respeito desse acidente, que essa aeronave, ela causa bastante desconforto em muitas pessoas, por conta do tamanho, por conta de ser movida a hélice. Porém, é o seguinte, ele é um fabricante europeu, é uma junção, uma empresa francesa, uma empresa inglesa, e nesse sentido se formou o ATR. ATR quer dizer Avião de Transporte Regional. Tem o 42, que são 42 pessoas a bordo, e o 72, que são 72 pessoas a bordo. É um avião que cumpre uma função social no Brasil de uma forma muito grande. Tem outros operadores desse avião, não é somente a Voipesa, é bom pontuar isso. Excelente. Voando com total segurança sem nenhum incidente. E no Brasil a gente tem um problema de infraestrutura com relação a aeroportos, que muitos aeroportos não têm uma pista, senão a maioria dos aeroportos não tem uma pista suficiente para operação de um jato comercial. A exemplo dos operados pela Gol, pela Latam, pela própria Azul. Então, nesse sentido, entra em campo o ATR, um avião que ele é feito para operar em pistas menos preparadas, ele é feito para voar de forma econômica em trechos mais curtos, ele é feito para conseguir levar uma capacidade menor de empresas, de pessoas, perdão, de um lado para o outro, com um custo operacional justo que possa trazer uma passagem aérea de um preço justo.
Então, ocorre que o senhor imagina da onde ele vinha, Cascavel para Guarulhos. Será que dava para encher um avião da Latam de gente para cá? Talvez não daria uma ocupação ali suficiente para Pela pagar os capacidade, custos. ele não estava lotado, né? Ele não estava Ainda lotado, tinha vaga. ainda tinha vaga. E o senhor imagina num avião que tem 3 vezes a capacidade dele, um jato comercial grande. Nenhuma empresa ia querer operar numa situação de que ela não pagasse nem não atingisse nem o ponto de equilíbrio dela. Sim, o custo, né? É o custo. Então ele tem uma função social muito grande. Nesse sentido, agora querendo entrar um pouco dentro do. Só fazer um adentro, Celso. Eu nunca tinha viajado de avião sem ser o avião, a jato, esse maior mesmo, né? Sim. E como meu pai foi bancário, e a gente morou no Brasil inteiro, nós viajamos muito de avião nas férias, para visitar a família, para ir para médico. Com isso, a gente morava nos rincões do Brasil, vamos falar assim. Morei em Pernambuco, morei na Bahia, né? E a gente morava bem ali, por exemplo, Pernambuco era um sertão mesmo de Pernambuco na época, muitos anos atrás, não tinha quase nada lá. Médico, então, era uma coisa muito rara. Então a gente tinha que ir para Belo Horizonte e vinha de avião. Então a primeira vez que eu viajei com esse camarada aqui, gente, eu fiz um voo, né? Fiz um voo, né? Eu confesso que eu fiquei com medo. Por quê? Porque o avião balança muito. Então, na verdade, o que ele quis dizer? Há um desconforto. Eu entendo, sim, assim como leigo e passageiro, não piloto, que eu senti esse desconforto no bimotor que nós voamos, né? E depois eu acostumei. Perdão. Depois eu acostumei. Mas às vezes as pessoas estão reclamando daquilo que também às vezes é natural. Não sei, né? Sim. Às vezes uma situação de vibração, de tremor, diferente de um avião maior, que sim, também passa por turbulência, mas geralmente ele vai mais tranquilo, vamos falar assim. Para vocês terem noção, o avião às vezes fazia assim, né? E pegava eu lembro que é a questão do ar quente, né? Não lembro. De uma vez assim, você sente muito mais. Eu até usei uma expressão e parecia uma folhinha de papel no ar, né? Ele bateu o vento, gente. Mas ele pode ficar tranquilo. Olha a explicação do piloto. É igualzinho estrada que tem buraco, gente. Nós vamos pegar uns buracos no ar aqui, eu não esqueço disso. Aí aquilo serviu para eu acalmar. E os testes, calma, que vocês não têm noção, gente. É que a atmosfera é muito dinâmica. A gente está olhando achando que está uma massa de ar parado. Não, aquilo está em movimento. Olha aí. Aquilo tem ar quente subindo, e aí, da mesma razão que sobe o ar quente, ele vai voltar um ar gelado. Então o ar frio o ar quente é mais leve, ele sobe. Ele gela, conforme vai subindo, aí ele desce mais pesado. Então tem essa movimentação, tem a movimentação do vento sobre o relevo, gerando turbulência. Então assim, a atmosfera é muito dinâmica e o avião está dentro desse meio, ele vai acabar sofrendo essas movimentações. Então, eu não sei se eu falei correto, na situação desse avião, com certeza o desconforto também, por isso é maior do que um avião desses. Existe o desconforto da aparência, existe o desconforto da experiência. Do aperto, né, ali dentro que eu estava vendo. Ele é mais... Do teto ser mais baixo. Sim, o pessoal falando disso como defeito, por exemplo, na verdade já faz parte do avião. É feito para ser assim. Por exemplo, hoje no Brasil, Fernando de Noronha, se eu quiser ir lá, só é possível através de um avião ATR. É proibido a operação de jato comercial. Olha a informação aí, hein? Se você quiser ir para lá, você vai ter que voar de ATR. Não tem outro jeito. Então. E é muito seguro, gente. É muito... Acidentes acontecem. Acidentes, o nome já diz, acidente. Com relação a esse voo, tem uma faixa na atmosfera, digamos assim, que a temperatura ela vai atingir valores negativos, ou próximo ao zero. Dentro da faixa, ali uma divergência, uns falam de 10 graus a menos 10, outros falam de 5 graus positivos a menos 10. Com a presença de umidade, é passível de formação de gelo. Não é que tenha gelo em suspensão ali na atmosfera. Até existe, mas é outro caso. Nesse caso, é a própria umidade do ar, que na maioria das vezes está em formato ali de nuvem, e
a temperatura próximo ali do zero que vai formar gelo. A aeronave vindo em altíssima velocidade, impactando com o ar já gelado, ela se resfria muito. Então, toda e qualquer gotícula de água ela começa a grudar na superfície, porque está gelado. Semelhante a aquele sorvete de chapa. Vai batendo, ele está muito gelado, aquilo vai condensando. Então, esse condensamento ele vai formando uma camada de gelo. Vai formando. No caso do ATR, a gente tem muitas proteções contra o gelo. Tem os sensores de velocidade, eles são aquecidos. Ele tem aquecimento nas hélices para não formar nas hélices. Você observa ali chama um boot, seria uma luva de fora a fora na asa, preta, na cauda e em cima no profundor. Isso é uma proteção que quando o gelo forma a partir de determinada espessura, ele emite um sinal dentro da cabine e o piloto vai lá e aciona o de-ice, que é o anti-ice, na verdade, da aeronave. Ele infla e quebra o gelo. Sim. Aí ele tá. A dinâmica é inflar. A dinâmica é inflar. Aí trinca o gelo, com certeza vai sair por isso, né? Vai sair porque inflou e quebrou ele, expulsou. Aí voltando um pouco que eu falei, existe um conceito no CIPAER, que é o Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no Brasil, de homem, meio e máquina. Eles tentam isolar ao máximo os acidentes através da regulação, das regras, da regulação da parte do homem, da regulação da parte da manutenção dos fabricantes e do meio, que seria o meio ambiente, que seria a atmosfera, a meteorologia. Existia para aquele dia, Pastor Carlos, um aviso de formação severa de gelo entre os níveis de voo de 12 mil pés até 21 mil pés. Era um dia que estava entrando uma frente fria. Esse avião ele vinha voando a 17 mil pés, ou seja, dentro dessa camada. Sim. Existia essa previsão. O que ele teria que ter feito com relação no sentido assim, esquece a parte do sistema aí de gelo, o que ele deveria ter feito, talvez, que poderia ter evitado? Diminuir a altitude? Aumentar? A regra é, se possível, diminuir a altitude. Você pode subir também. Porque, se possível, pode ter outro avião voando naquela altitude, é isso? Exatamente. Okay. Em todo caso, prevalece a decisão do piloto. Se o piloto considerar que é necessário descer, emergencial, né? Eles vão autorizar a descer. É um princípio da regulamentação aeronáutica. Tudo é permitido se for ao bem da segurança. Okay. E isso acontece com frequência. Os aviões mudam de níveis de voo para evitar a formação de gelo. Os aviões que podem voar mais alto, de repente, se está longe do destino final, ainda opta por subir, porque, embora a temperatura fique ainda mais negativa, diminui a presença de umidade no ar. Seria a condição para a formação de gelo. Nesse caso do avião que voa nesse nível de voo, ele tem o artifício do anti-ice, do sistema anti-ice dele, e tem o de descer também. Ele já estava ali entrando na rota de aproximação para Guarulhos, falando assim de uma maneira que os nossos amigos possam entender. Ele já estava na rota de descida para Guarulhos. Já estava começando a diminuir já a altitude para poder aterrissar, não é isso? Exatamente. Há pessoas que dizem que ele solicitou para descer em virtude de formação de gelo, e há outros que dizem que não. Então, pastor, na realidade a gente só vai saber quando o CENIPA, que é o Centro de Investigação Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no Brasil, que é um órgão da Força Aérea, ele trouxer para nós o relatório final. O avião, o que ele poderia fazer? Usar o sistema anti-ice, poderia descer. É tudo isso que é feito no dia a dia. Sim. Entende? Por algum motivo, aparentemente isso não ocorreu. Que pode ser por diversos outros motivos, né?
E também afirmo para o senhor, pastor, e para a nossa audiência, que certamente tem mais coisa envolvida atrás disso. Nunca num acidente aeronáutico é um fator só. Tudo está atrelado, como eu falei mais cedo, treinamento do piloto, a condição que ele se encontrava no dia, a condição da aeronave, a manutenção da aeronave, o funcionamento ali de todos os dispositivos de segurança que a aeronave possui, a boa administração do voo por parte dos dois pilotos, porque o comandante ele é o que dá a palavra final, mas a responsabilidade é praticamente a mesma para os dois. Sim. Muito tem se falado disso, né, a respeito a questionar da experiência. Alguma coisa ali, além do gelo, que ao meu modesto sentir foi talvez o fator principal, alguma coisa também funcionou errada naquele voo. E ocasionou a imagem desastrosa que a gente viu. Você pode procurar na internet, não tem um acidente de voo comercial que chegue numa situação dessa, pelo menos não filmado. Então, assim, foi uma condição muito extrema. Com certeza, além do gelo, outras coisas aconteceram. O avião, Stefan, eu estou ouvindo muito essa expressão, estolou, é isso? Houve um O avião estolo ali? estourou. Quando existe a formação de gelo, é natural que a sustentação diminua, porque a superfície aerodinâmica vai sendo deformada. O que dá sustentação para o avião está sendo deformado. Na tentativa de manter a altitude, de manter a mesma sustentação, um avião que está no piloto automático, ele vai tentar levantar o nariz da aeronave para conseguir se manter voando naquela altitude que ela está programada. E isso custa velocidade. O avião precisa de velocidade, é como uma bicicleta. Se você não pedalar, você cai. O avião precisa de velocidade. Para continuar no ar, sustentado. Então, por algum motivo, que eu repito, pode haver outras coisas, a gente não sabe se teve uma parada de um dos motores, algum outro defeito, se teve uma contaminação de combustível, se teve alguma coisa nesse sentido, uma despressurização, de repente o avião despressurizou, o piloto ele entrou no estado de letargia, todos ali a bordo e não perceberam. A gente não sabe disso, ninguém fala sobre isso. Inclusive tem uma imagem, não sei se é real, né? Da porta lá, tava com, vamos falar assim, uma abertura, né? Uma comissária de bordo lá, é assim que fala mesmo? Sim. Né? Filmando, mostrando o desconforto dela. Não sei se é porque infelizmente, gente, eu quero aproveitar esse teste. A internet é um perigo. Como que tem gente ruim que tem coragem de soltar mentira. Imagem de outros acidentes, imagem de outros aviões. Aí coloca que é o avião, gente. Não é. Isso é terrível, isso é maligno. A gente não pode brincar com as pessoas, com o sentimento das pessoas. Jamais. E com a informação. Sério, isso é muito sério. Né? Eu vejo que está sendo muito divulgado. Esse avião teve um incidente, ele bateu a cauda no pouso em Salvador. É verdade isso, mas qual o problema? Como profissional, eu posso afirmar que isso pode acontecer, assim como a gente pode bater o nosso carro, levar no mecânico, mandar arrumar, arrumou, tá tudo bem. Só que na aviação não é assim, arrumou, tá tudo bem. Tem que comprovar. Ficou vários meses, né? Ficou vários meses. A manutenção da empresa tem que liberar, a oficina credenciada tem que liberar, o fabricante da aeronave tem que liberar e a ANAC tem que ir lá e liberar. Então são várias camadas. Aconteceu sim. Se tem a ver, pode ser que sim, pode ser que não. Como o senhor comentou dessa imagem, né? Se realmente for verdade essa porta nesse avião, é um fator que gera despressurização. Então a aeronave está voando num nível onde não há mais oxigênio. Na linguagem mais comum, para vocês entenderem, pode ter perdido a consciência. Pode ter perdido a consciência. Todo mundo pode ter perdido a consciência, inclusive o piloto. Inclusive o piloto. Né? E às vezes, por não ser uma descompressão explosiva, que é quando abre um rombo na aeronave, alguma coisa assim muito rápida, se torna imperceptível, né? Se torna imperceptível. A gente tem Poderia fazer por analogia que um vazamento de gás, por exemplo. Um vazamento de gás. Né? Tem um caso nos Estados Unidos que onde um jato executivo de um famoso jogador de beisebol,
Ele se viu adentrando muitos espaços aéreos proibidos e sem autorização, sem falar nada. A Força Aérea Americana interceptou ele e se deu conta que estava todo mundo morto lá dentro. Porque aí depois o avião perdeu combustível, acabou o combustível, né? Caiu em algum lugar. Foram investigar, houve uma despressurização muito lenta na aeronave. Então eles foram num estado de letargia, de vagarosidade ali no pensamento, foi indo até perder a consciência. Sim. Que é isso, o efeito da falta de Poderia oxigênio no colocar, organismo. Efes, que é muito cruel, então, tomar assim, decisões precipitadas a respeito do que aconteceu. Exatamente, né? pastor. Stefano, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado. Agradecer Amém. a Deus mesmo pela sua contribuição, foi fantástico. Obrigado. E a tua experiência com Deus eu tenho acompanhado. Sobre isso tudo, querido, né? Só para encerrar aqui, mais uma vez, é com muito respeito que a gente tocou nesse assunto. Sim. Os nossos mais sinceros sentimentos que o Espírito Santo opere o milagre do conforto, que é só um milagre, na vida de cada ente querido, cada amigo que perdeu essa pessoa tão amada. Deus abençoe vocês aí. Nossa intenção aqui é trazer um pouco de respostas a perguntas e esclarecer algumas situações e até curiosidades, como eu mesmo tenho, né? Mas de maneira alguma desrespeitar alguém. Mas sobre tudo que foi falado, Stelso, eu queria que você falasse no final agora. Falasse com essa pessoa que te assiste sobre a tua fé, sendo piloto, sendo marido, sendo pai, e como a Bíblia, você que procura um norte em algum equipamento lá, é bússola também? Não, ou tipo uma bússola, Sim. né? Uhum. Então a Bíblia ela serve como essa bússola de navegação para a sua vida, é isso mesmo? Hoje você se orienta por ela e você crê que ela é a palavra de Deus e que realmente Deus ele é vivo e ele está aqui agora, nesse momento com a gente? Tenho total certeza, pastor. Na aviação a gente tem um tipo de voo, que é o voo por instrumentos, que é onde você não tem condições de visibilidade ou à noite, onde você se orienta ali pelos instrumentos do avião. Em determinados momentos, pastor, você imagina até que o avião está fazendo uma curva e ele não está, ele está parado, porque o labirinto nos engana. Mas para isso você tem ali dobrado ali os horizontes artificiais, as bússolas, fala de uma maneira que o pessoal entenda. E você precisa confiar naquilo, confiar na manutenção, confiar que tudo que você está vendo ali artificial é o que está acontecendo real. Muitas das vezes ocorre um acidente porque o piloto deixa de crer no equipamento porque ele está sentindo, e de fato ele está sentindo mesmo, mas é uma ilusão do labirinto dele, é uma ilusão de ótica, então você precisa confiar, está ali dentro. Quando eu conheci a palavra de Deus, ela se tornou a minha bússola. Eu entendi que a gente, como ser humano, tem muitas emoções, muitos desejos, muitos anseios. Mas a partir do momento que você deixa de seguir aquela bússola que é a palavra de Deus, você vai perdendo o norte, você vai perdendo o sentido da vida. Jesus falou assim para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, a gente vai passar por aflições, mas a gente precisa, quando eu entendi que eu tinha que focar na palavra de Deus, passar por essas aflições, pastor, se tornou muito mais fácil. Por ansiedades, por medos, por desânimos. Tudo isso se tornou muito mais fácil, porque eu sei que a palavra de Deus é meu guia. Pastor, eu já li alguns textos da palavra de Deus que todas as vezes que eu li, cada vez falou uma coisa diferente, uma aplicação personalizada para aquele momento que eu estava vivendo. Isso é porque a Bíblia é o único livro, eu escutei essa frase e é muito verdadeira. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Então, quando você abre a Bíblia com interesse de ler, de conhecer a verdade, o próprio Espírito Santo, ele chega ali do seu lado e te ensina. Então, quando eu conheci a palavra de Deus, cumpriu-se o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia me libertou de quem eu era. A Bíblia me deu uma nova natureza.
Eu aprendi que eu sou nova criatura, que eu fui recriado em Cristo Jesus, que agora eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, eu sou herdeiro das coisas que Deus tem para nós, pastor. Então isso destravou minha vida. Isso me trouxe condições de segurar a ansiedade. Isso me trouxe condições de prosperar, pastor. A Bíblia é um manual para todas as coisas. Isso trouxe condições de ser feliz, porque eu conheci o Evangelho, isso foi uma grande libertação. Passado um tempo, eu passei a congregar. Congregando, eu conheci a minha esposa. Tive meus filhos, que são uma grande bênção na minha vida, são a alegria da minha vida. E tudo isso graças à palavra de Deus. Encontrou razão para viver. Encontrei razão para viver. Quantas pessoas vivem como se estivesse sonhando, como se a vida fosse um acaso. Mas nós cremos que é um Deus de propósitos, né? E que Ele ama o ser humano. As mazelas da nossa vida não são culpa de Deus, são culpa das nossas escolhas, não é isso? Exatamente, pastor. Então, louvo a Deus pela sua vida, Esther. Muito obrigado, pastor. Né? Eu tenho certeza que os passageiros estão debaixo de oração, porque eu tenho convicção que você ora sempre que vai sair, sempre que vai voltar. Sempre. E tem a certeza da resposta de Deus, né? Sim. O meu trabalho é cuidar da segurança das pessoas que vão comigo. E eu sempre trago um versículo, muitas vezes até falo para eles, eu sou o copiloto, mas quem que é o comandante? O comandante é Jesus. Né? Eu penso assim, pastor, a Bíblia diz assim, tudo que você for fazer, faça como que para Deus. Então eu fico pensando, se Jesus estivesse ali, como que eu poderia? Eu vou conferir cada parafuso então, para ver que tá tudo certo. Ótimo. Então assim, na sua atividade, você talvez não queira seguir aviação, você talvez não tenha... Na sua atividade, faça o melhor. E o melhor, você às vezes não precisa esperar para fazer quando acontecer determinada coisa, você ter uma oportunidade. Às vezes fazer o seu melhor hoje, o senhor vai achar engraçado. É escovar o dente. Você vai estar apto para uma entrevista de emprego. É você procurar se cuidar, você se alimentar bem. É você começar a estudar um pouquinho mais o seu assunto. E é interessante algo dentro do que você está falando, me marcou muito. Você deve ser piloto. E um dia eu cheguei no aeroporto e estava limpando o avião. Lavando, aspirando, ele não precisava fazer isso. Então é importante ressaltar que as pessoas estão acostumadas, meu horário é até às 5, elas vão embora. Elas não estão entendendo que você foi contratado para aquilo, mas se você realmente for alguém guiado por Deus, você não é ser explorado, não é isso. Você sempre vai fazer além, porque isso é prazeroso. E no caso da aviação, né, essa questão da segurança e do todo o preparativo, né, para voar, é importantíssimo. E isso me marcou, de ver a humildade e também o cuidado e aquela vontade de ir além. Não precisava fazer aquilo, mas estava fazendo. Né? Assim, pastor. Eu entendi que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos chamou para algo a mais. Aqui nessa vida e na eternidade. Então se Deus nos chamou para algo a mais, eu não posso viver na mesmice. Eu não posso ser um cristão mais ou menos. Eu não posso ser um pai mais ou menos. Eu não posso ser um profissional mais ou menos. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Sou representante de Deus nessa terra. Então aproveita, Esther, e despeda o pessoal aí, que eu já vou concluindo por aqui também. Pastor, foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar. Amo muito a vida do senhor, da sua família. Estou na igreja desde 2015. Graças a Deus, o Espírito Santo seja testemunha, nunca passou pela cabeça sair. Estou muito contente com esse convite. O senhor, além de meu pastor, é meu amigo, né? E estou contente de falar a respeito da aviação. É que é um assunto que eu gosto tanto que acaba que passa a hora, às vezes eu vejo que eu estou cedendo um pouco o tema e tudo mais, mas foi um grande prazer. Espero que eu tenha podido
colaborar, contribuído com vocês, para vocês pode viajar tranquilo, pode, planeja a sua viagem em família, Deus tem isso para você, a felicidade, não deixa o medo de tomar conta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o pastor, a gente pode responder qualquer coisa, né, e vai ser um grande prazer. Amém, Estécio. Muito obrigado. Né? Foi um prazer estar aqui contigo. E eu quero deixar bem claro, meu nome é Carlos Ferreira Gonçalves Neto. Meu pai, o senhor Carlos Ferreira Gonçalves Filho, e o meu avô, Carlos Ferreira Gonçalves. Meu avô, piloto de avião, fazia essas acrobacias com avião de fumaça e, infelizmente, acidentou-se aqui em Santa Rita. Você sabe melhor que eu, né? E meu pai tinha apenas 3 anos de idade. Meu pai é apaixonado por aviação, sabe tudo. Pesquisou, estudou, autodidata. E o encontro do meu pai com o Stephenson foi algo muito bacana, porque o Stephenson percebeu que realmente ele entendia bastante. Foi na o Stephenson levou ele para fazer um voo aí uma vez, foi muito gostoso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado. E queria fazer uma homenagem aqui ao meu pai, né, dizendo que eu também sou apaixonado com a aviação, devido a você, meu pai, né, e ao meu avô, que eu carrego o nome. Que Deus abençoe a todos aqueles da aviação, a cada piloto, a cada empresário que tem a sua aeronave, as empresas, e que Deus guarde vocês e os abençoe e os capacite cada vez mais. Obrigado. Deus abençoe a sua família. Pastor. Amém. Está aqui o pastor Carlos Neto, pastor da Igreja Batista Nova Vida, sede Pouso Alegre, pastor do Stephenson, da Marjorie, do Theo, do Noah, do Yuri, marido de Kátia e pai de Sara e Melissa. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, não deixe de compartilhar. Se este programa edificou a sua vida de alguma maneira, me ajuda a levar essa informação mais longe. Um abraço do seu amigo, pastor Carlos Neto.